Ok, dar continuidade aqui a leitura do PCCR de Palmas. Lembrando que esse conteúdo aqui ele vai ser cobrado em todas as provas, né? Então, todas que têm legislação do município de Palmas, ou seja, todos os cargos, então tem que estudar essa lei, todo mundo tem que estudar essa lei aqui porque vai ser cobrado, tá? Além do estatuto, além da lei orgânica, tem que estudar também o PCCR dos profissionais da educação de Palmas. Então, no primeiro vídeo, eu falei até aqui sobre o quadro do Magistério Público Municipal, que está constituído em dois quadros, né? O quadro permanente do magistério e o quadro transitório do magistério. Permanente, os concursados, que são graduados, né? Os professores concursados são graduados, e o quadro transitório do magistério, aqueles professores que são concursados, mas que não têm habilitação específica para o exercício do magistério, ou seja, não tem graduação para atuar tanto na educação infantil como no ensino fundamental. Nós falamos dos critérios lá, dos pré-requisitos para atuarem tanto na educação fundamental, no ensino fundamental, como na educação infantil, tá? Então vamos aqui, falamos também que o transitório é transitório porque ele vai ser extinto, esse quadro, né? Assim que essas pessoas aposentarem. Enfim, e aí nós vamos ter só professores com graduação, certo? Que é o que está previsto no PCCR. Artigo 7º. O quadro do analista educacional é constituído do quadro permanente do analista educacional, formado por profissionais concursados com nível superior completo, conforme a área de atuação. Então, assim, enquanto lá no PCCR nós temos o quadro permanente, o quadro transitório do magistério, nós temos o quadro permanente do magistério, os professores graduados que estão atuando, são concursados, e o transitório, aqueles que são concursados, mas que não têm graduação, né? No quadro de analista, nós não temos o transitório, nós só temos o permanente, tá? Por óbvio, né? Nós não tivemos essa fase aí do psicólogo com nível médio, né? Diferente do professor que nós tivemos o nível técnico, né? Nível médio técnico, magistério. E aí havia essa admissão do professor com o magistério, né? Mesmo sem graduação. Então, o analista obviamente não vai ter esse quadro transitório na rede municipal de Palmas, porque nós não temos esses profissionais aí que atuam como psicólogo, assistente social e como nutricionista com nível médio, né? Não tem essa possibilidade, não tivemos isso. Então já foi desde o início já com graduação. Então, por esse motivo. Então, na prova, se caiu alguma coisa de quadro transitório de analista, vocês vão marcar que é falso, porque não tem, só tem quadro permanente, porque eles já entraram com a qualificação de graduação já desde o início, tá? Então, bora lá. Agora, o quadro de técnico administrativo educacional, aí sim nós temos também o transitório. Nós temos o quê? O quadro permanente do técnico administrativo educacional, formado por profissionais concursados com nível médio completo, conforme a área de atuação. A galera que vai entrar agora vai fazer o concurso dia 1º para nível médio, serão analistas técnicos, analista já, analista lá do superior, né? Psicólogo, assistente social e nutricionista. Aqueles que farão dia 1º agora para técnico administrativo educacional, esse sim já tem nível médio, né? Então esse quadro é permanente. Vão compor o quadro permanente de técnico administrativo educacional. Mas nós temos também o quadro transitório de técnico administrativo educacional, que é composto por quem? Porque ainda não tem essa habilitação ainda para compor esse quadro, né? Por isso transitório. Mas que são efetivos, né? Mas que agora já não estão dentro do que a rede municipal de ensino, a gestão, a administração pública, melhor dizendo, entende como ideal, como qualificação adequada para exercer essa função de técnico, né? Então, aquele que tem nível médio vai compõe, obviamente, o quadro permanente de técnicos administrativo, educacional, e aquele que não tem o nível médio completo, ele vai compor o transitório, tá? Então,
nós temos aqui o quadro transitório do técnico administrativo educacional, formado por profissionais concursados com nível fundamental completo, certo? Então, o transitório do técnico é o que? Aqueles que têm o ensino fundamental completo. Obviamente, eles não têm o nível médio completo. Se tivesse um nível médio completo, o ensino médio completo, eles estariam compondo aqui o quadro permanente do técnico administrativo educacional. Esse também será extinto, o transitório do técnico, para aqueles que só têm fundamental completo. Nós também temos aqui, ó, o quadro de agente administrativo educacional e agente de transporte educacional, certo? Nós temos esse detalhe aqui, ó, nós temos o quadro de agente administrativo educacional e agente de transporte educacional. O quadro transitório de agente administrativo educacional é formado por profissionais concursados com nível fundamental incompleto. O quadro transitório do agente de transporte educacional é formado por profissionais concursados com nível fundamental incompleto. Então, ó, percebam aqui, ó, hoje nós temos um quadro de agente administrativo. Isso aqui é muito importante. Nós vimos lá que nós temos 3 quadros, certo? Nós temos 3 quadros, a previsão de 3 quadros, que é o de professor, o de analista e o de técnico administrativo educacional. Só que nós temos alguns transitórios. Tem o de professor, que não tem graduação, que vai acabar, né, esse quadro, obviamente. O de analista nós não temos o transitório. O de técnico nós temos o transitório, que é a galera que não tem ensino médio completo, são aqueles que só têm um ensino fundamental completo, certo? E nós temos aqui um outro transitório, que é o de agente. Ó, não confundir agente com técnico administrativo. Nós temos o técnico administrativo educacional, que é a galera que vai entrar agora, que há sim um quadro permanente, certo? E não confundir esse quadro de técnico administrativo, que tem o quadro permanente, com o de agente. Então, tem o técnico e tem o agente. Esse de agente aqui vai acabar, tudo vai acabar. O quadro aqui de agente vai acabar. Por isso que nem abriu vaga nesse concurso para agente, só abriu para técnico administrativo. Por quê? Porque o de agente, ele é transitório, ele vai acabar. Então, não faz sentido você fazer um concurso e abrir vaga para agente administrativo, certo? Então, bota na cabeça que agente é transitório. Técnico, nós temos o técnico permanente e o técnico transitório. O técnico permanente, aquele que tem nível médio. O transitório, aquele que não tem nível médio, só tem o fundamental completo, tá? Então, bora lá pro agente. Já chamei a atenção para a diferença do técnico pro agente. O agente, todo mundo que é agente aqui é transitório. Aí nós temos o quadro de agente administrativo educacional e agente de transporte educacional, são constituídos de quadro transitório de agente administrativo educacional, formado por profissionais concursados do nível fundamental incompleto, tá? Então, esse quadro vai acabar, ele é transitório. E o quadro transitório do agente de transporte educacional, formado por profissionais concursados com nível fundamental incompleto. Então, tem fundamental incompleto, vai acabar. Esse quadro vai acabar, tá? E o de técnico administrativo, aquele que não tem nível médio, só tem o fundamental, também vai acabar. E o de professor, que não tem graduação, vai acabar também. Beleza? Então aqui o 10º, nós temos o que? Os cargos constantes dos quadros transitórios serão extintos com respectivas vacâncias. Aquilo que eu falei, né? Então todos os quadros transitórios serão extintos ou serão eliminados aí do PCCR de Palmas com o tempo, né? De acordo com as vacâncias, ou seja, de acordo com aposentadoria, falecimento do pessoal, não serão repostos esses cargos aí, não serão ocupados por outras pessoas, esses quadros serão extintos, tá? Artigo 11. A constituição dos quadros transitórios, bem como os níveis dos cargos dos profissionais da educação básica que os integram,
encontram-se dispostos nesta lei no capítulo das disposições transitórias. Ok, nada demais. Subseção única das atribuições dos profissionais da educação básica municipal. Artigo 12. As atribuições genéricas dos profissionais da educação básica municipal constam no anexo 2 desta lei. Acho que era isso. No 2A dessa lei, é isso. No anexo 2, a linha A desta lei. Artigo 3º. As atribuições específicas dos profissionais da educação básica municipal serão previstas em ato próprio do chefe do Poder Executivo. Ok? Nada demais. Progressão funcional. A progressão funcional é a movimentação do profissional da educação básica dos quadros permanentes e transitórios dentro do cargo, realizada pela progressão horizontal e pela progressão vertical. Então, a progressão funcional é isso, né? Você vai progredir dentro do teu cargo, dentro do teu quadro também, de forma horizontal e vertical. 15. Os níveis de progressão vertical são designados por algarismos romanos e as classes constituem em linha de progressão horizontal e são designadas por letras maiúsculas. Já foi falado. Para efeito do interstício mínimo para a progressão funcional, não se conta o tempo em que o profissional da educação básica estiver. Isso aqui é importante. Muito importante. Então, o quê? Então, haverá um tempo aí que não vai ser contado para efeito de progressão funcional. Quais são esse interstício aí, né? Bora lá. Então, não vai ser contado para a progressão o seguinte período interstício, ou seja, o tempo. O tempo em que o profissional da educação básica estiver o quê? De licença, 2 pontos, para tratamento de saúde superior a 120 dias. Então, isso aqui é importante. Isso aqui cai, né? Então, para tratamento de saúde superior a 120 dias consecutivos, exceto em caso de tratamento de doenças crônicas previstas em lista própria do órgão geral da Previdência, limitado a 24 meses, salvo manifestação favorável da junta médica oficial do município para manutenção do afastamento. Isso aí é importante, né? Difícil demais. Quanto que dá aqui, ó? Bora aqui. 120 dividido por 30 aqui, ó. Isso aqui é a média de 30, né? Dias no mês. Daria 4 meses. Então, o que pode acontecer? A banca pode colocar lá que para tratamento de saúde não vai contar, né? Se for acima de 4 meses. Então, não esquecer que não se trata de meses, a contagem se trata de dias aí, tá? Então são 120 dias. Se botar 4 meses aí tá errado. Até porque nós temos meses com 31, com 30 dias, né? E a lei traz 120 dias, não meses, tá? Então, primeira dica aí para não cair no erro. Então, são 120 dias. Acima de 120 dias, você não conta esse tempo de licença, mesmo para tratamento de saúde, mas se passar de 120 dias, a princípio não vai ser contado para efeito de progressão. Beleza? Mas tem uma ressalva. Mesmo que você passe de 120 dias. Mas se for para tratamento de doenças crônicas, prevista na lista própria do órgão geral da Previdência, aí pode. Aí você pode passar de 120 dias, né? Mas se esse tratamento de doença for de doenças crônicas, então, prevista lá no órgão da Previdência, vai ser contado. Esse período pode ser contado para efeito de progressão, mesmo você não estando trabalhando. Mas mesmo assim, quando for o caso de doenças crônicas, esse período não pode passar de 24 meses, tá? Não pode passar de 24 meses. Passou de 120 dias, agora é meses aqui, ó.
Não pode passar de 24 meses. Mas aí tem mais uma ressalva, salvo manifestação favorável da junta médica do município, tá? Para esse afastamento, beleza? Então aqui não tem algo amarrado, tão objetivo assim. Então 120 dias, passou de 120 dias de afastamento para a doença, esse tempo que você está de licença aí não vai ser contado para progressão, exceto se for para tratamento de doença crônica, aí pode ser contado para progressão, esse tempo que você está afastado, desde que não ultrapasse 24 meses, né? Vai dar aí 2 anos, beleza? Mas mesmo assim, se a junta médica der uma manifestação favorável, né, para esse afastamento, aí pode, beleza? Então, além disso, não vai ser contado para quê? Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, né? Então não vai ser contado por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, não vai ser contado. Para serviço militar também não vai ser contado. Para atividade política também não vai ser contado para progressão, tá? São tudo isso aqui trata-se de licenças, tá? No caso, licença para doença, que foi aquele caso lá dos 120 dias, não passando para 24 meses, né? Passou de 120 dias, não conta mais, mas se for crônica, pode contar por interstício aí para progressão, por interstício não, para progressão, mas não pode passar de 24 meses, mas se passar de 24 meses e a junta der parecer favorável para esse afastamento aí pode também. Então, licença de saúde, nesse caso aí, né, não contaria. Por motivo de afastamento do cônjuge, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro também não conta. Por licença para serviço militar não conta. Licença para atividade política também não conta. E para interesse particular também, obviamente, não vai contar, né? Pediu licença para interesse particular, não vai contar para progressão. Outra coisa é afastamento. É interessante que a banca ela pode perguntar lá o que é licença e o que é afastamento, tá? Licença aqui, ó. Você pediu, né? Você pediu licença para saúde, você pediu para afastamento do cônjuge, para serviço militar, você pediu para atividade política por interesse particular. Aí afastamento para exercício de mandato eletivo, estudo no exterior, missão no exterior, né? Você também não vai ter esse período contado para progressão. Então, exercício de mandato eletivo, estudo no exterior, missão no exterior. Então, exterior tudo está aqui na parte de afastamento, né? E também também não vai ser contado quando você estiver em estágio probatório. Então, o período de estágio probatório não é contado para efeito de interstício de progressão na carreira, tá? Tá, em estágio probatório não conta, tá? Para progressão na carreira, de interstício para progressão na carreira. Os afastamentos também, né? E as licenças que foram elencadas aqui também não contam. 17. É vedada a progressão funcional ao profissional da educação básica aqui. Então, você não vai progredir na carreira durante o interstício tiver faltado. É vedada a progressão funcional ao profissional da educação básica que durante o interstício, né, tiver faltado mais de 5 dias por ano sem justificativa. Isso aqui é questão de prova clássica, né?
Isso aqui ia ficar piscando aqui para cair na prova. Então, faltou 5 dias por ano, né? Dentro daquele interstício ali, que está sendo contado para a progressão, se você faltou 5 dias por ano sem justificar, saiu à noite e no outro dia não foi, amanheceu doente, mas não justificou, foi por 5 dias por ano, não é seguido não, é consecutivo não. Faltou 5 dias no ano sem justificar, então você não vai progredir, não vai ter a progressão funcional, beleza? Outro caso, se você tiver sofrido pena administrativa de suspensão, tá? Então, sofreu a pena administrativa de suspensão, sinto muito, você também não vai progredir, tá? E também você não vai progredir caso você estiver em estágio probatório, obviamente já foi dito, e também cumprindo pena decorrente de processo disciplinar. Então, estiver cumprindo pena decorrente de processo disciplinar, também você não vai progredir. 18. Progressão vertical é a passagem do profissional da educação básica do nível em que se encontra para o nível imediatamente superior dentro de cada cargo, desde que comprovada a titulação exigida, mantida a classe em que se encontra. Beleza. Então, aqui já falamos, né? Progressão vertical vai ser dentro do mesmo cargo, obviamente, né? Você vai mudar de nível, né? Lembra da classe nível? Então, nível é progressão vertical, né? E é representada em algarismo romano. Ó, a mudança de nível dar-se-á de 3 anos em 3 anos, após o término do estágio probatório. A mudança de nível dar-se-á de 3 anos em 3 anos após o término do estágio probatório, beleza? De 3 em 3 anos dar-se-á essa progressão de nível, né? De um nível para o outro, tá? Parágrafo 2º, a mudança de nível dar-se-á para o nível seguinte, exceto para os cargos constantes no artigo 49 desta lei. Certamente, deixa eu ver aqui, 49, tá no 18, bora lá pro 49. Acho que são aqueles transitórios. Bora lá, 49. Os níveis de cada cargo do quadro transitório do magistério são estruturados segundo os graus de formação exigidos para a progressão vertical, conforme nível fundamental incompleto, ensino médio completo da modalidade normal, licenciatura ou bacharelado mais complementação pedagógica para docente. Deixa eu ver aqui, estava no 18, deixa eu ver lá para a pergunta, como é que está dizendo lá. 18, cadê você? 18. Tá. A progressão vertical, tá. A mudança de nível dar-se-á para o nível seguinte, exceto para os cargos constantes no artigo 49 desta lei. Artigo 49. Os níveis de cada cargo do quadro transitório do magistério são estruturados segundo os graus de formação exigidos para... Ah, tá. São os cargos transitórios.
para o cargo de PA, né? Nível 1, ensino fundamental incompleto. Nível 2, ensino médio completo com modalidade normal. Nível 3, licenciatura ou bacharelado mais complementação pedagógica para a docência. Nível 4, licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica para a docência mais pós-graduação lato sensu em área específica do currículo da educação infantil e ensino fundamental. Nível 5, licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica para docência mais pós-graduação estrito sensu mestrado em área específica do currículo da educação infantil ou ensino fundamental. Interessante aqui, depois a gente vai dar uma analisada direitinho nisso aqui. Depois a gente grava um vídeo sobre isso aqui. Beleza, bora lá. Vou lá no 18. Bora lá no 18. Então, quando chegar lá no 49, já vou dar uma atenção especial para ele. Por quê? Porque fala aqui 49, né? Porque ele fala bem aqui que no parágrafo 2º que a mudança de nível dar-se-á para nível seguinte, exceto para os cargos constantes no artigo 49. Então, isso aqui é bom ficar esperto, porque é algo bem diferente, né? Então, os cargos que estão descritos lá no 49, nós não teremos mudança de nível, tá? Atenção ali. Parágrafo 3º, a mudança de nível acarretará acréscimo sobre o vencimento base, conforme tabela. Lógico, né? Se vai progredir, vai ganhar a mesma coisa? Não dá, né? Parágrafo 4º, a mudança de nível para o nível do 1 para o 2 do cargo de professor possibilitará, a critério da administração, a atuação do profissional na área que o habilitou para o respectivo desenvolvimento funcional. A mudança do nível 1 para o nível 2 do cargo de professor possibilitará, a critério da administração, a atuação do profissional na área que o habilitou para respectivo desenvolvimento funcional. Parágrafo 5º, a mudança de nível não acarretará a mudança na área de atuação para a qual o profissional da educação básica prestou concurso, com exceção do parágrafo 4º deste artigo. A mudança de nível não acarretará a mudança na área de atuação para a qual o profissional da educação básica prestou concurso. Certo, ok. Com exceção do parágrafo 4º. Rapaz, esse artigo 18 aqui é bom de cair em prova, hein? Porque tem uns trem diferentes. Tem uns negócios bem interessantes aqui. Então, atenção nesse artigo 18 aqui. Depois eu vou bolar umas questões sobre esse artigo 18. Parágrafo 6º. Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da progressão vertical terão impacto a partir da data do requerimento, desde que atenda a todos os requisitos legais. Então você vai ganhar o retroativo a partir do dia que você fez a requisição lá para você progredir. Juntou lá os documentos, os diplomas, enfim. Vai contar a partir do dia em que você fez a requisição, tá?
Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para provimento do cargo, classificados conforme anexo 2A desta lei, a saber, para cargo de professor, nível 1, aí tem nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, né? Bora lá. Bora lá. Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, classificados conforme o anexo 2 dessa lei. Bora lá. 1. Para cargo de professor, nível 1. Quem é o professor nível 1? Aquele que tem licenciatura ou bacharelado mais complementação pedagógica para a docência. Nível 2. Quem é? É aquele professor que tem licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica para a docência mais pós-graduação na área de atuação dentro da educação básica ou segunda graduação em licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica para a docência, certo? Nível 3, licenciatura ou bacharelado com aperfeiçoamento pedagógico para a docência mais pós-graduação na área de atuação dentro da educação básica. Nível 4, licenciatura ou bacharelado com a complementação pedagógica para a docência mais pós-graduação estrito sensu, mestrado na área de atuação dentro da educação básica. Bacana. Nível 5, licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica para a docência mais pós-graduação estrito sensu, doutorado na área de atuação dentro da educação básica, certo? Agora, para o cargo de analista educacional, nível 1, curso superior de graduação na área que atua. Nível 2, curso de pós-graduação na área que atua. Nível 3, pós-graduação estrito sensu na área que atua. Nível 4, pós-graduação estrito sensu, doutorado na área que atua. Então lá, nível 1, só graduação. Nível 2, especialização. Nível 3, pós-graduação, mestrado. Nível 4, pós-graduação, doutorado. 3, para técnico administrativo educacional. Nível 1, ensino médio. Nível 2, curso superior, graduação. Nível 3, curso de pós-graduação, certo? 20, a progressão vertical do profissional da educação básica dá-se-á mediante o cumprimento dos seguintes requisitos. A progressão profissional tem que ter o quê? 3 anos de efetivo exercício no nível em que se encontra após o estágio probatório, tá? Aprovação na avaliação permanente de desempenho, aquela avaliação que nós falamos. Não ter mais de 5 faltas injustificadas, foi dito já, por ano. Não ter sofrido punição disciplinar nos 12 meses que antecedem a progressão vertical. Certo? Esse aqui é legal. Progressão, os 12 meses que antecedem a progressão vertical, não é horizontal. Então, atenção aqui, tá? Não ter sofrido punição nos 12 meses que antecedem a progressão vertical, tá? Não ter sido exonerado de cargo comissionado por motivo disciplinar durante o período avaliado. Então, lembrando que exoneração aqui, ó, não ter sido exonerado de cargo comissionado por motivo disciplinar, tá? Durante o período avaliado. 6. Apresentação de certificado de conclusão de curso vinculado à sua área de atuação no âmbito da Secretaria Municipal de Educação para nível almejado do cargo conforme artigo 19 desta lei. Então, tem que ter isso aqui também, né? Tem que apresentar o certificado de conclusão do curso vinculado à sua área de atuação no âmbito da Secretaria Municipal de Educação para nível almejado do cargo. Parágrafo único. O certificado apresentado deve estar em conformidade com a legislação vigente, obviamente, né? E não ter sido usado para ingresso no cargo ou para concessão de outro benefício. Isso aqui é importante, tá? Então, esse diploma aqui, ele tem que estar registrado, tem que ser legal. E também ele não pode ter sido usado para ingresso no cargo. Ou se era requisito básico, por exemplo,
digamos que o diploma de graduação, de especialização, de pós-graduação, era requisito básico para ingresso no cargo. E aí, depois de 3 anos, ele levou esse mesmo diploma. Aí não vai ser contado não, esse diploma, tá? Agora eu quero voltar bem aqui no de professor. O dos outros ficou bem tranquilo, né? O do técnico, o de nível médio, só vai até pós-graduação, né? Vocês perceberam lá, né? Agora de analista ficou bem fácil. Graduação, depois especialização, depois mestrado, depois doutorado. Agora do professor aqui eu queria voltar. Artigo 19. Ó, do professor. Para o cargo de professor. Nível 1, licenciatura ou bacharelado para mais complementação pedagógica docente, né? Só o básico. Nível 2, licenciatura, bacharelado com complementação pedagógica para docência, mais pós-graduação na área. Beleza. Nível 3, licenciatura, bacharelado com complementação, mais pós-graduação na área que atua dentro da educação básica. Pós-graduação na área de atuação dentro da educação básica ou segunda graduação em licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica para docência. Qual a diferença aqui? Licenciatura ou bacharelado mais complementação pedagógica. Ah, tá. Aqui é pós-graduação. Aqui, pós-graduação na área de educação dentro da educação básica ou segunda graduação em licenciatura ou bacharelado. Sim. Com complementação pedagógica para a docência, mais pós-graduação na área de educação, de atuação. Aqui ficou um pouco confuso essa linha B aqui. Nível 3, licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica para docência, mais pós-graduação na área de atuação dentro da educação básica. Tem que ver que esse aqui ficou um pouco confuso, né? Agora aqui ficou fácil. 4, licenciatura ou bacharelado com complementação, mais pós-graduação, mestrado, né? E aqui doutorado, nível 5. Ok, então nível 5 doutorado, depois mestrado, aí depois pós-graduação na área que atua dentro da educação básica. Aí esse daqui, licenciatura ou bacharelado com complementação em docência, mais pós-graduação na área que atua dentro da educação básica ou segunda graduação em licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica para a docência. Qual a diferença desse aqui para esse? Do nível, né? Vou olhar também. Artigo 18, artigo 19. Então é isso aí.